Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 12, a responsabilidade do sal. O sal é, talvez, o tempero mais importante de qualquer comida. Em excesso, ou em falta, ou sem sabor, existindo sal, porém insípido, ele causa mal-estar. A comida não fica bem. Ela tem que ser bem temperada, na quantidade certa, na dosagem apropriada e um sal de boa qualidade. Assim deve ser a presença do sal. Portanto, a responsabilidade do sal é muito grande. Jesus nos advertiu sobre isto quando, em Mateus 5, versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Assim é com relação ao sal. Assim é com relação ao povo de Deus. O povo de Deus é o sal desta terra. E como já falamos na aula anterior, toda a fartura de mantimentos, a pecuária, a indústria, toda a economia, toda a produção de um país depende essencialmente da natureza, da bênção de Deus. E o segredo é o sal. O povo de Deus é o segredo da felicidade de um país, como é o segredo da maldição de um país. Se encontramos um país como os Estados Unidos da América do Norte, sendo aquela potência que é porque existe ali sal, a presença poderosa de um povo de Deus. A presença daquele povo é um sal atuante, tanto é que no mundo inteiro se faz sentir. Praticamente o mundo inteiro conheceu ou conhece missionários americanos que saíram dos Estados Unidos para pregar o Evangelho. Isto é, presença do sal, salgando o mundo inteiro. Um país que tem sido uma bênção, ou pelo menos um canal de bênção da parte de Deus para o mundo inteiro. Vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 2, uma situação triste. A responsabilidade do sal é muito grande. O sal é o tempero principal da terra. Se o sal não for bom, ou a quantidade, a dosagem não for apropriada, tudo ficará em má situação. A presença do povo de Deus é a chave, é o segredo para a felicidade da terra. Mas há situações em que, pela omissão do povo de Deus, o sal vem a se tornar insípido e assim todo o povo sofre, toda a terra sofre com aquilo. Uma situação foi a situação da época dos juízes, quando Eli era sumo sacerdote. Nós encontramos na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 2, o relato daquela situação. Eli, sumo sacerdote, os filhos de Eli, sacerdotes, eram filhos de Belial, que quer dizer filhos da maldade, do mal, e não se importavam com o Senhor. Eles não tinham temor de Deus. Versículo 17, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Se não tinham respeito e temor nem à própria presença de Deus, quanto mais a sua oferta. Assim eram os filhos de Eli, e o pai não os repreendeu, apenas chamava a atenção de leve, e os exortava dizendo: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, porém, pecando contra Deus, quem intercederá por ele? Entretanto, nada disso fazia sentido, e os seus filhos não ouviam a voz de seu pai. O pai também não agia, não tomava providências e deixava que seus filhos contaminassem, enlameassem o ambiente espiritual do povo de Israel. E o resultado era o pior possível. Você pode imaginar uma situação onde, apesar de que no restante as coisas não iam tão mal assim, mas no sentido espiritual eram péssimas. E o sal não estava atuando, a começar dos próprios líderes, a começar dos próprios sacerdotes. A situação estava totalmente pervertida, corrompida. O resultado é que o castigo de Deus
não se fez esperar. O povo foi derrotado, a mão de Deus pesou sobre o povo de um modo geral, houve uma frustração generalizada, uma situação horrível, um país verdadeiramente desgovernado, uma situação horrível por causa da falta do sal. Veja lá em Números 18, versículo 5, o que Deus diz a respeito do sal, a respeito do sacerdócio. Os sacerdotes receberam esta palavra de Deus. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Para que não haja ira da parte de Deus. Vós fareis o serviço do sacerdócio para que não haja ira sobre todo o povo. É isto que Deus quer, intercessores, sacerdotes. Ele não quer muitos crentes religiosos, ele quer intercessores, sacerdotes, gente que seja sal, que entre na presença de Deus para pedir a Deus misericórdia para o povo. Gente que entre na presença de Deus e traga de Deus a palavra para levar ao povo. Gente que faça a interligação entre Deus e o povo. Gente que realmente tenha em suas mãos poder para agir, para atuar. Lá em João, no capítulo 12, nós encontramos, versículos 24 e 25, o próprio Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O trigo caindo na terra deve morrer para produzir mais trigo. E se ele não morrer, fica ele só. Quem ama a sua vida neste mundo, perde-a. A finalidade, então, mais sublime do grão de trigo é se perder na terra. É o que Deus quer, que você, eu, sintamos da parte dele, tenhamos essa direção e vamos morrer para nós mesmos, para este mundo, caindo nesta terra para germinar, para produzir mais trigo ainda. Deus quer que nós nos percamos nesta terra. Deus quer que nós nos percamos para esta vida, que gastemos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa dedicação na presença dele, nos gastando, nos anulando para este mundo, mas para que o trigo possa germinar e verdadeiramente haver sal para esta terra e possa ter luz este mundo, porque esta luz só pode vir de nós. Se não vier de nós, não virá de ninguém mais. Compreendeu? Esta palavra é muito séria. É muito séria esta palavra, a responsabilidade do sal. E agora falando em outra figura, outra linguagem figurada, o trigo. O próprio Jesus falando do trigo. Ele quer que sejamos como trigo aqui na terra, caindo e germinando para abençoar a terra. Compreendeu? Agora em Deuteronômio 28, nós encontramos a partir do versículo 15... os alertas de Deus sobre a desobediência. Deus diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em obedecer todos os seus mandamentos e estatutos, então sobre ti virão todas essas maldições. As maldições virão sobre ti: maldito o teu cesto, a tua maçadeira, maldita a tua terra, maldita a produção do campo, maldito os teus animais, porque há de vir enfermidade sobre eles, e etc, etc. As maldições são inúmeras, muitas mesmo, dezenas, talvez até centenas de maldições embutidas naquela palavra de Deus, naqueles alertas de Deus para o seu povo, exortando o seu povo a que se arrependa, que se volte para ele, para que a terra seja abençoada. O segredo era a obediência ao Senhor. Deus quer que o sal verdadeiramente atue. Este é o segredo da felicidade de uma terra, a atuação do sal. E por outro lado, a responsabilidade do sal é muito grande, porque se ele não der sabor, então ninguém vai desempenhar o papel dele, ninguém dará sabor mais. Se o sal não tiver sabor, então não há possibilidade da comida ter sabor. Compreendeu? O final do livro de Malaquias nos diz o seguinte, o próprio Deus falando: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O povo de Deus é o sal e tem uma finalidade, que é de aplacar a ira de Deus, como testemunho, como salgando esta terra, Deus será favorável para ela. Mas se não houver sal, se não houver pureza diante de Deus, então a mão pesada de Deus virá, certamente a ira de Deus virá sobre a nação. Elias então terá um ministério muito importante de converter o coração do seu povo, para que Deus não venha e fira a terra. O sal tempera, é sempre minoria, nós sabemos disso, e o povo de Deus é sempre minoria aqui na terra. Ninguém espere ter milhares e muitos milhares de crentes para conseguir alguma influência sobre a nação. Se conseguir milhares de crentes, serão milhares de religiosos, porque povo de Deus mesmo, gente obediente, fiel, sincera, sacerdotes, intercessores, isto será sempre pouco. Mas não importa, o sal é sempre pouco que se coloca na comida, mas ele dá sabor. É minoria, mas atua. A presença do povo de Deus no mundo é assim, não é proporcional à quantidade de pessoas, mas à atuação firme de cada um. Sim, havendo uma minoria, uma pequena quantidade de pessoas, porém fiéis, a nação é abençoada. O povo de Deus será verdadeiramente abençoado. Mas se o povo de Deus não atuar, então podem haver muitos religiosos, mas não adiantará nada. Deus, se não encontrar sal na terra, virá e ferirá a terra. A terra será amaldiçoada por não ter o sal. É sério. A responsabilidade do sal é muito grande. Vejamos Filipenses no capítulo 2, versículos 15 a 16. Nós encontramos uma expressão muito bonita, porém de grande responsabilidade. Filipenses, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Cristo, para que no dia do Senhor eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui está, trabalhar objetivamente para não trabalhar em vão e tornar-se incorrupto, irrepreensível no meio de uma geração pervertida e pecaminosa. No meio dessa geração nós resplandecemos como astros, como luzeiros, e este mundo não tem outra luz senão a nossa luz. Se este sal, que somos nós, não salgar essa terra, então ela não terá sal de lado nenhum. Então veja que a responsabilidade é grande, e se a responsabilidade é grande, também a punição da parte de Deus pela negligência será grande. Será que isto está atingindo a você agora? Que você caia aos pés do Senhor em arrependimento verdadeiro, para que estas maldições não venham sobre você. Virão certamente sobre toda a terra, mas você atuando, você pode evitar que o mal venha sobre a terra inteira. Você quer fazer isto? Participar deste ministério de intercessão a favor do Brasil, a favor desta terra, onde o Senhor nos colocou como sal e luz. Amém.